A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos para o início de mais um trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje temos o início de uma série nova com o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo. Quero vos convidar para darmos início à lição de número 1, com o seguinte tema: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Texto áureo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Verdade prática: de forma sutil e sorrateira, o diabo defere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 ao 5. Vamos estudar, então, uma área espiritual de grande importância para a defesa do Evangelho, para a estabilidade da fé. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Noutras épocas, o maligno usou da força e da violência para atacar a Igreja. Agora, porém, chega sem fazer barulho. Esta nova metodologia talvez seja mais perigosa. Precisamos estar ainda mais atentos e vigilantes. Não podemos nos descuidar quanto ao ensino da palavra, quanto ao uso da armadura de Deus. Temos que tomar as armas do Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, segundo aos Coríntios 10:4. Chegou o tempo de usarmos todos os recursos espirituais na conquista das almas e na consolidação da fé do povo de Deus. Esperamos que os ensinos deste trimestre nos ajudem a refletir sobre o nosso papel de cristão nesses últimos dias, antes do arrebatamento da igreja. Ponto de número 1, a igreja sob ataque, a sutileza do ataque. Existe um esforço concentrado na sociedade no sentido de querer normalizar comportamentos e práticas que até então eram reconhecidamente contrários aos bons costumes, à moral e à fé cristã. Lentamente esses comportamentos vão se tornando normais, uma vez que estão sendo praticados por um grande contingente de pessoas. Os formadores de opinião pública, escritores, jornalistas, artistas, apresentadores, políticos, todo esse grande número de pessoas que estão sempre comunicando publicamente, veem como normal esta nova moralidade, esses novos comportamentos, e eles falam, eles analisam e eles fazem todo o esforço para tornar aceitável práticas pecaminosas que combatem contra a alma. Ou seja, transformar algo perigoso em algo inofensivo. As correntes filosóficas do materialismo e do humanismo há muito que vem colocando o homem no centro da roda dos desejos e dos prazeres. Deus ficou do lado de fora. A construção de uma religião sem Deus e de uma salvação sem Cristo já é um fato consumado nos dias de hoje. O alerta para o povo de Deus. Desde o passado, Deus vem colocando o seu povo em estado de alerta. As ameaças contra a fé genuína sempre estiveram presentes na história da redenção. Durante a monarquia de Israel, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito intensa através do ministério dos profetas. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Jeremias capítulo 5, versos 30 e 31. No Novo Testamento encontramos dezenas de advertências, principalmente aquelas que estão relacionadas com os últimos dias, conforme escreveu Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo afirma que a advertência do Espírito Santo foi entregue de uma forma clara, explícita e direta, não necessitando de qualquer interpretação. O alerta diz respeito aos falsos pregadores e aos falsos mestres que surgiriam no seio da igreja.
O resultado da influência desta nova onda de pregadores seria catastrófico e levaria muitos ao abandono da fé genuína. Com certeza, isto se refere à pregação do evangelho social, centrado no homem, cuja salvação tem a ver apenas com as conquistas materiais. Em resumo, é o evangelho sem Cristo, sem arrependimento, sem conversão, sem novo nascimento, sem céu e sem salvação. A igreja na reta final. O Espírito Santo preveniu a igreja de que estas coisas aconteceriam. Portanto, não podemos nos mostrar surpresos. Tudo já foi claramente revelado. A expressão de Paulo nos últimos tempos refere-se ao período que teve início com o ministério terreno de Cristo e vai até a consumação dos séculos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Hebreus 1:1. O apóstolo Pedro também situou o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes como sendo um evento dos últimos dias, Atos 2:17. Na segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo volta ao assunto e faz uma descrição detalhada do comportamento humano pervertido nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Comparando essas palavras com a realidade de nossos dias, ficamos convencidos de que estamos realmente vivendo no final dos últimos dias. Ponto de número 2, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. O mundo espiritual se tornou muito complexo em virtude de sua enorme vastidão. Desde que Lúcifer se rebelou contra Deus, milhares de seres espirituais foram persuadidos a segui-lo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, verso 4. Os espíritos enganadores e os demônios mencionados por Paulo são essas entidades espirituais que servem a Satanás. São esses seres do mal que primeiramente procuram atacar a igreja do Deus vivo. Paulo entendia muito bem a natureza deste conflito, conforme escreveu, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, segundo aos Coríntios 2, 10 e 11. Os escritores do Novo Testamento, como Paulo e Pedro, entendiam que os ataques de Satanás contra a igreja podem proceder de dentro e também de fora, o que dificulta ainda mais a nossa posição de defesa. Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. E Paulo completou: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, versos 29 e 30. O ataque é de natureza moral, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 2. Assim como a carne pode ser cauterizada, tornando-se dura e insensível, também a consciência pode ser amortecida. Sempre que alguém afirma com os lábios e o que nega com a vida, a consciência é amortecida cada vez um pouco mais. Jesus deixou claro que não são as palavras religiosas, nem mesmo as operações de milagres que qualificam uma pessoa para o céu, mas sim o fazer a vontade de Deus diariamente. Um apóstata não está errado apenas em termos doutrinários. Não, ele está errado também em termos morais. Antes de suas doutrinas serem expressas, a sua vida pessoal já se corrompeu. Muitos pregadores modernistas estão mudando os seus ensinamentos a fim de continuarem vivendo em pecado, a fim de calar a sua consciência. As convicções e o comportamento sempre andam juntos. Os falsos mestres que contaminavam a igreja de Éfeso ensinavam que certos alimentos eram proibidos,
dizendo que quem os ingeria não era espiritual, não obstante Deus declarar que toda a criação é boa. Não interessava a esses mestres a determinação de dietas alimentares, com o pretexto de santificação, só servia para dominar os novos convertidos. Paulo afirmou que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. O alimento que ingerimos é santificado quando oramos e damos graça. Assim a palavra de Deus e a oração transformam até mesmo uma refeição comum em um momento de culto para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ponto de número 3. As esferas do ataque. A esfera religiosa. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. 1 Timóteo capítulo 1, 19 e 20. A intenção de Satanás em confundir o cristão professo tem sido evidente no decorrer da história da igreja. Muitos que militavam na linha de frente do evangelho se tornaram presas do maligno. Por razões completamente estranhas ao nosso entendimento, deixaram de crer nas doutrinas fundamentais do evangelho e se tornaram pregadores de heresias destruidoras. A Bíblia diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, verso 1 e 2. É comum, hoje em dia, ouvirmos pregações que apresentam uma salvação em que não há necessidade de Cristo, uma conversão que não há necessidade do novo nascimento, um céu que não precisa de santificação. Então isso tudo é a perversão das doutrinas básicas e fundamentais da palavra de Deus. A esfera social. Dentre outras coisas, os falsos mestres ensinavam que o casamento não era uma instituição relevante e que viver solteiro era mais espiritual do que ser casado, e o que é contrário às Escrituras. Está escrito: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Jesus colocou seu selo de aprovação sobre o casamento, Mateus 19, de 1 ao 9. Apesar de ter deixado claro que nem todos devem casar-se, Paulo também afirma a base bíblica para o casamento em 1 Coríntios 7, versos de 1 ao 24, ensinando que no tocante a essa questão, cada pessoa deve seguir a vontade de Deus. Devemos ter cuidado com qualquer religião que despreza a instituição divina do casamento, ou com qualquer outro ensinamento que ignora o padrão divino da criação de Deus. A igreja está sob fogo cerrado. A sociedade de nossos dias está aceitando passivamente a desconstrução da família, segundo os moldes tradicionais da criação de Deus. Essa nova moralidade conta com o apoio de leis e decretos que foram criados, estão sendo criados e aprovados sob a inspiração de Satanás. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás pretende atingir a igreja. Ponto de número 4. A igreja protegida. A exposição da palavra de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. 1 Timóteo 4, 5. Paulo apresenta a palavra de Deus e a oração como sendo as principais armas espirituais de nossa batalha espiritual. É importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como homem. Suas primeiras palavras lá no Monte da Tentação foram: nem só de pão viverá o homem, Mateus 4, 4. Portanto, não devemos imaginar que Jesus usou os seus atributos divinos para derrotar o inimigo, pois era justamente isso o que Satanás queria que ele fizesse. Porém, Jesus usou os mesmos recursos espirituais que estão à disposição de todos nós hoje. Ele lançou mão do poder do Espírito Santo, da oração, do poder da palavra de Deus. Não havia coisa alguma na natureza de Jesus que servisse de ponto de apoio para Satanás. Mas, ainda assim, suas tentações foram reais.
Não podemos subestimar a subtileza de Satanás e seus demônios, pois ele tentou o próprio Filho de Deus. Não obstante, o Senhor Jesus usou a palavra para neutralizar os ataques do maligno. A prática da oração. Paulo escreveu: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aos Efésios 6, de 17 ao 20. Paulo compreendia que somente a oração podia abrir novas frentes para a pregação do Evangelho. Orar não é simples e nem é fácil. Nossas práticas de oração já demonstram isso. As igrejas se enchem muito mais para celebrações de louvor do que para cultos de oração. Antigamente, muitos cristãos eram chamados, conhecidos como homens e mulheres de oração. Hoje são poucos os que oram. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. A vida de oração reflete a nossa santidade. As pessoas que oram constantemente adquirem maior sensibilidade espiritual e pode detectar com mais facilidade as ações de Satanás. Na oração entramos nas regiões celestiais e confrontamos o mundo espiritual da maldade, proclamando a autoridade de Jesus contra todo esse complexo mundo da maldade, esse mundo espiritual que guerreia contra a luz. Orar é resistir, é guerrear, é interceder, é combater as hostes espirituais da maldade. Nos momentos próximos à prisão do Senhor, ele disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Paulo não queria que os cristãos de Roma fossem ajudá-lo fisicamente ou enviassem ofertas. Ele pedia para que orassem por ele e combatesse com ele em espírito. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos. Romanos 15, versos 30 e 31. Paulo disse: oreis por mim, orai sem cessar. Vamos para a conclusão desta lição. A hora em que vivemos é crucial. A fé cristã precisa sobrepor aos ataques do maligno. Para que isto aconteça, primeiramente precisamos ter consciência da sutileza do maligno, de Satanás. Segundo, precisamos estabelecer um programa de discipulado permanente nas igrejas para o ensino da palavra de Deus às novas gerações. Terceiro, precisamos valorizar a prática da oração persistente, tanto nos templos quanto nos lares. Templos, programas sociais, educacionais, equipamentos de última geração, emprego da mídia, tudo isto constituem ferramentas de altíssimo valor, mas nenhuma dessas ferramentas pode garantir o sucesso espiritual da igreja. A igreja é muito mais do que templos e equipamentos. A igreja é um povo redimido pelo sangue de Jesus, vivendo em comunhão com Deus. Quando a igreja na Europa subestimou a sutileza de Satanás, pensando que estava bem, apenas porque possuíam grandes templos, logo começaram a ver a decadência de seus membros. A teologia liberal roubou a simplicidade da fé cristã e em pouco tempo ninguém mais cria em milagres, ninguém mais cria em toda a Bíblia. E em épocas recentes, os grandes templos europeus tiveram que ser postos à venda porque já não havia quem os frequentassem. Esta triste lição nos serve de alerta. Não é hora de baixarmos a guarda, é preciso batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos até que Cristo volte. Que o Senhor nos ajude a entender que no fragor da batalha não se pode parar para contar vantagens. Por enquanto, que todos sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus nos abençoe, Deus nos guie e nos guarde. Vamos estar orando neste momento. Eterno Deus e Pai,
invocamos a Tua presença para Te louvar, Te agradecer, para dizer ao Senhor que precisamos muito da Tua bênção, da Tua ajuda. Precisamos ser, Senhor, capacitados pelo Teu Espírito. Precisamos ser guiados pela Tua palavra para, Senhor, proteger o rebanho, orientar a igreja e, Senhor, fazer recuar as investidas do inimigo contra a Tua obra. Abençoe todas as igrejas, todos os nossos pastores, pregadores, professores de escolas dominicais, nossos irmãos em Cristo. Guarda todos debaixo do sangue de Jesus. Fica conosco. Nós te pedimos, te agradecendo hoje e sempre. Amém e amém.